Hoje eu venho trazer para vocês um método que tem ajudado muitos casais a passarem por esse processo de divórcio de uma maneira muito mais tranquila. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada especialista nessa área de direito de família e sucessões e já venho pedir agora a vocês, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa o seu like aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificações e conteúdos, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou abordar com vocês a mediação familiar dentro do processo de divórcio. A mediação é um processo que vem sendo amplamente utilizado. O processo de divórcio, como vocês sabem, ele sempre é munido de diversas tristezas, diversas brigas, diversas confusões e dificuldades para lidar com tudo isso. E a gente sabe que não só o casal sai prejudicado, mas os próprios filhos, diante dos transtornos causados ao longo desse processo. Então a mediação familiar, ela chegou para resolver esses problemas. O casal elege um mediador, que é uma pessoa neutra. Aqui no Brasil, atualmente, existem mediadores específicos. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, você tem mediadores cadastrados, registrados. Você consulta um mediador, contrata um mediador e ele é aquela pessoa neutra que vai ter estratégias e técnicas para fazer com que aquele casal resolva todos aqueles pontos que ainda estão obscuros em relação ao divórcio. Em relação à partilha dos bens, em relação à guarda dos filhos, em relação à pensão alimentícia. Ele vai ser uma pessoa que vai estar ali mediando e tentando que os interesses sejam consolidados, que sejam respeitados e que se possa chegar a um acordo e uma decisão favorável para todas as partes. Ela vem sendo utilizada de maneira muito contínua aqui no Brasil, cada vez mais frequente, pois ela tem evitado todo o desgaste, não só físico, mas emocional, todo o transtorno que processos de divórcio muito longos têm gerado em relação ao casal que vai se separar e em relação, sobretudo, aos filhos que vivem naquela angústia, naquele dilema, naquele transtorno. Então, a mediação é contratado um mediador, que é uma pessoa terceira, um neutro. Ele vai dar dicas e usar técnicas de mediação para tentar conciliar aquele casal, tentar fazer acordos em relação aos vários aspectos do divórcio. Muitas vezes não é necessário uma única sessão, mas algumas sessões de mediação para que o casal possa chegar àquele acordo. E quando consolidado aquele instrumento de acordo com tudo estipulado em relação à partilha, guarda de filhos, pensão alimentícia, tudo isso estipulado, é preciso que esse instrumento seja levado ao juiz para que seja apenas homologado. Com essa homologação, ele tem a mesma força de uma decisão judicial. O mediador é um instrumento fundamental, uma pessoa fundamental. Se você aí que está se divorciando ou pensando em se divorciar, quer fazer de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila, sem precisar sofrer todos os transtornos que o processo de divórcio e de pensão alimentícia pode trazer. Trazendo um caso prático para vocês, recentemente eu tive 2 clientes aqui no escritório, era um casal, que eles queriam se divorciar, mas não queriam que os filhos fossem atingidos por esse divórcio. Eles não queriam gerar um desgaste nos filhos, que eram crianças relativamente adolescentes, com mais de 12 anos, e não queria que sofressem esse impacto. Então, a gente conversou. No meu escritório eu sempre sugiro inicialmente a contratação de um mediador para que possa ajudar a gente nessa estratégia de ser feito um acordo em todos os aspectos do divórcio. Eles aceitaram, toparam. A gente foi para uma sessão de mediação e dentro de umas 3 sessões a gente conseguiu chegar a diversos acordos em relação à partilha dos bens, o que cada um tinha contribuído para a constituição daquele patrimônio ao longo da relação. Em relação aos filhos, como seria a guarda dos filhos? Eles optaram por uma guarda compartilhada, com a divisão de atribuições e responsabilidades. Isso foi o melhor a ser feito para os próprios filhos. E, além disso, decidiram a questão da pensão alimentícia. Quanto cada um podia dispor, quanto a pensão deveria ser paga, a melhor data, a forma como essa pensão deveria ser paga, todos bem conscientes dos custos de manutenção de vida daqueles filhos. E sim, a gente conseguiu um acordo que foi extremamente válido, um processo que não levou todo aquele tempo de um divórcio litigioso, que não foi desgastante como um divórcio, e com esse acordo a gente levou ao juiz e o juiz homologou. Então sim, a mediação tem sido um instrumento extremamente utilizado dentro dos processos de divórcio para evitar todo o transtorno e dor de cabeça.
Assim, existem vários benefícios da mediação. Primeiro, ela é um processo muito mais célere e muito mais econômico, porque você não tem os custos do judiciário dentro de um processo de divórcio, que você paga muitas vezes honorários altos, que tem o custo da partilha dos bens em relação a todos os impostos. Você consegue evitar todos esses custos e fazer de uma maneira muito mais rápida e econômica se contratar um mediador. Além disso, é fundamental atualmente a sanidade mental, é a saúde mental das partes envolvidas. O emocional das partes ficam muito mais tranquilos, muito mais susceptíveis a uma mediação. É importante que o casal entenda do que se trata a mediação antes de contratar uma mediação, claro. Mas optando por ela, você vai ter uma tranquilidade emocional muito mais fácil para resolver um processo de divórcio que já é tão doloroso e que já é tão difícil para todas as partes envolvidas. Além disso, a mediação oferece um ambiente mais controlado, com maior confiança. Você não precisa se preocupar em estar em audiências dentro do fórum, você não precisa estar se locomovendo, você não precisa estar se desgastando com todo o trâmite judicial, de perícia, de avaliação, não. Ela é um processo muito mais simplificado e que tem uma flexibilidade muito maior de partes e principalmente em relação à necessidade do número de sessões. Tudo vai depender da complexidade daquele caso e do que as partes pretendem, se estão abertas à mediação ou se vai ser um pouco mais complicado, um pouco mais dificultoso a gente chegar a um acordo. Mas sim, tem sido um instrumento muito eficaz na resolução dos litígios. Por isso a mediação tem sido um instrumento não só para você resolver o litígio, mas de você virar uma página, virar um capítulo da sua vida e poder seguir em frente dali para frente, sem delongas, sem demoras dentro de um processo de divórcio. É feito de maneira muito mais rápida e célere. Então, como funciona essa mediação? Primeiro de tudo, existem pessoas registradas dentro, existe a lei de mediação atual no Brasil, e existem também pessoas registradas dentro do Conselho Nacional de Justiça como mediadores certificados. É fundamental você contratar uma dessas pessoas para lhe orientar. Vão ser marcadas quantas sessões forem necessárias, não tem como prever inicialmente, vai depender do desenvolvimento dos acordos feitos entre as partes. É nomeado esse mediador, as sessões é um número de acordo com a necessidade. Dentro dessa sessão, ele vai lhe mostrar tudo que tiver extremamente dentro da legislação, dentro da lei, tudo aquilo que é legalmente permitido. O seu advogado vai acompanhar essas sessões e lhe orientar da melhor forma, participando ativamente de todo esse processo de mediação. E quando firmado esse acordo, ele precisa ser levado ao juiz para ser homologado e aprovado no mesmo sentido de uma sentença judicial. Então ele não vai poder ser modificado posteriormente. Depois de transitado e julgado, é um acordo válido entre as partes. E agora eu vou trazer para vocês algumas perguntas muito frequentes em relação a esse instituto da mediação. Se a mediação é obrigatória no Brasil antes do divórcio? Não. Ele é um instrumento que é muito sugerido, eficazmente utilizado, mas ele não é obrigatório. Inclusive, muitos divórcios que começam de maneira litigiosa, depois a gente consegue que o casal seja submetido a uma mediação para que seja feito um acordo e a gente consiga encerrar aquele processo. Não é obrigatório, mas é uma possibilidade extremamente válida. Outra questão é quanto tempo dura o processo de mediação? Como eu disse, isso é muito relativo. Existem casais que a gente consegue mediar e fazer um acordo em 2, 3 sessões. Existem outros que a gente precisa um número maior de sessões para conseguir consolidar um acordo. Então é muito relativo e depende de todos os aspectos envolvidos e até que ponto aquelas partes estão no intuito de resolver o problema de uma forma mais amigável e menos dolorosa. Outra dúvida é: a mediação funciona mesmo em divórcios complexos? Sim. Ela é extremamente válida exatamente nesses divórcios mais complexos, que você tem uma divisão de patrimônio, uma guarda de filhos, pensão alimentícia, é extremamente válido, porque o mediador vai ter técnicas e instrumentos de fazer com que as partes enxerguem tudo aquilo que está na frente deles e que a melhor forma é fazer um acordo e mediar da melhor maneira, seja para as partes em si, seja para os filhos daquele casal. Outra dúvida é: e se a mediação não resolver? Bem, se a mediação não resolver, você pode recorrer ao judiciário da mesma forma, seja com divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, pensão alimentícia, nada impede. Se você teve sessões de mediação e não foi possível se chegar a um acordo, se recorre ao judiciário. E uma outra pergunta é: qual é o papel do advogado nessa mediação? É fundamental. Ele vai orientar o cliente para que tudo seja feito da melhor forma, dentro da lei, dentro de todos os ditames legais, e o que é que pode ser feito que vai ser vantagem para aquele casal quando dá opção por uma mediação. Então sim,
o advogado tem um papel fundamental dentro desse processo de mediação. Diante dessas perguntas que foram apresentadas aqui, respostas, pode-se verificar então a flexibilidade e a facilidade com que essa mediação pode ocorrer dentro de qualquer divórcio, até mesmo dos mais complexos e mais difíceis. Por isso, sempre priorize uma sessão com o mediador. Se você aí está pensando em se divorciar, não deixe de ter uma sessão inicial com o mediador, que ele vai tentar lhe orientar e lhe mostrar tudo aquilo que é benéfico dentro daquele divórcio para evitar tanto transtorno, dor de cabeça e desgaste emocional para você e toda a sua família. Em resumo, a mediação familiar é um instrumento extremamente válido para evitar divórcios desgastantes, dolorosos, difíceis para as partes e para os filhos, e tem sido um instrumento amplamente utilizado e com muito resultado bom aqui no Brasil. Inclusive, existe uma legislação específica sobre isso e um número cada vez maior de mediadores dentro dos processos judiciais. Então você aí, se tiver com alguma dúvida, quiser saber mais sobre esse conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários. E se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, deixa seu like e se inscreve no meu canal se ainda não se inscreveu. Aguardo vocês no próximo vídeo.